Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Ministério da Economia divulgou o novo CAGED, o cadastro. A gente diz novo, né? Não só porque é o mais recente, mas também porque a metodologia mudou, como você já abordou aqui. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E segundo esses números, o país fechou o primeiro semestre com 1.200.000 vagas formais eliminadas. O que esses números representam aí dentro desse nosso contexto de estagnação econômica, Fausto? Bem, Glauco, aí então a gente tem mais um dado bastante complicado do mercado de trabalho. Se o semestre fecha aí com 1.200.000 vagas, mas se a gente pegar ali o início da pandemia, nós já estamos batendo o fechamento, né, a extinção de mais de 1.500, mais de 1,5 milhão de vagas. Acho que esse é um dado bastante preocupante, uma vez que você teve aí ao longo dos 4 meses aí, né, que nós estamos encerrando da pandemia, quase acima de 1,5 milhão de vagas perdidas. Isso significa que o mercado formal encolheu. Nós tivemos um momento de ápice ali de fechamento de vagas que foi abril. Nesse momento, junho indicou um número bem menor, né? Foi perdido em torno de 10.000 vagas, mas é bom olhar ali do ponto de vista dos setores, né? A gente vai olhando que agricultura e construção civil, nesse mês de junho, de certo modo, compensou a perda de outros setores dinâmicos, como indústria e principalmente como serviços. Então, quando a gente olha para esse contexto, o que a gente está vendo é que o mercado de trabalho, na verdade, ele perdeu muito no início da pandemia, agora ele estabilizou do ponto de vista do número de demissões, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue vislumbrar ali um processo efetivo de recontratação. Não há postos novos de trabalho sendo gerados no país. O que você vê de um lado é um elevado número de demissões ainda e um baixo número de contratações que, de certo modo, dificultam a gente prever quando é que o mercado de trabalho vai voltar a alguma normalidade. Havia muita expectativa em relação a junho, porque junho era o momento de abertura, então uma série de setores estavam abrindo, em especial em cidades importantes como São Paulo, como Rio de Janeiro, mas o que se assistiu por ali não foi um retorno de fato, né, da economia. A economia ainda continua muito desaquecida, o número do desemprego continua muito alto, não há uma geração efetiva de empregos, e agora o que o CAGED de junho nos mostra é que aparentemente o grande ajuste, de certo modo, já teria acontecido nos primeiros meses da pandemia. Nós vamos ainda assistir o que vai ser em agosto, né? Nós temos que olhar aí julho e agosto para ver como é que a gente vai abrir esse segundo semestre, mas de alguma forma o mercado não tem grandes novidades ali. A gente sabe que os dois setores que geraram empregos, que é agricultura e construção civil, foram dois setores que não fecharam, de certo modo, ao longo da pandemia. É bom lembrar que a agricultura continua operando, inclusive a parte da indústria de alimentação, inclusive esse segundo movimento aí da produção de alimentos, e a construção civil também não tinha parado. O que a gente está vendo agora é um pouco um aumento do emprego nesses dois setores, muito provavelmente vinculados ali a um retorno ali e a um pouco mais de recolocação das próprias obras que estão em andamento. E quando a gente observa alguns dados também, né, Fausto, em relação justamente à questão das novas modalidades criadas pela flexibilização da legislação trabalhista, a gente percebe justamente o fracasso desse tipo de medida, né? Porque o trabalho intermitente, por exemplo, teve um saldo de 20.549 vagas no semestre inteiro, enquanto o parcial fechou 4.806. Os desligamentos por acordo somaram 89.548. Lembrando também que o salário médio de admissão caiu para R$ 1.696,22. Ou seja, na prática o que a gente tem é menos direitos, menos empregos e menos salário. Bem, essas novas formas de contrato já vinham apontando desde o ano passado
um baixo índice de contratação, né? Em especial o trabalho intermitente, que apareceu aí como uma grande novidade da reforma trabalhista. Mas na pandemia isso se deixou muito claro que nesses momentos esses trabalhadores são os trabalhadores, inclusive, que sofrem mais, porque eles são rapidamente dispensados, a multa ali, a saída, né, o custo de demissão deles é muito mais baixo, e o que a gente viu de fato foi que esse trabalhador intermitente na hora da crise ele quase que desapareceu. Né? O trabalhador em tempo parcial ali, Glauco, ali a gente já tem um outro olhar também, porque como você teve as medidas no 936, que de alguma forma reduziram jornadas de trabalho, né, e flexibilizaram a redução da jornada de trabalho, é razoável imaginar que esse conjunto de trabalhadores de tempo parcial, eles acabaram adentrando aí, sendo ocupados pelos trabalhadores tradicionais, né, da carteira azul tradicional. Eu acho que coloca para nós alguns desafios, é que, de fato, o mercado de trabalho ele não responde de acordo com as mudanças da legislação ou dos direitos, ele responde de acordo com o crescimento econômico. Quando o crescimento econômico se coloca, há mais geração de postos de trabalho. Quando você tem uma crise econômica, você tem perda de postos de trabalho. Quer dizer, existe uma tentativa de colocar toda a questão da geração de empregos vinculadas às formas de contratação e o custo dessa contratação via carteira azul. Mas a gente sabe, de fato, e a gente já tinha visto isso a partir de 2017 com a reforma, que não é essas mudanças que geram emprego. Né? A gente tinha um momento anterior em que nós tivemos uma taxa de desemprego muito baixa, ali por cerca de 2010, 2011, 2012, em que você não tinha nenhum tipo de flexibilização, mas a economia estava pujante e a taxa de desemprego ela caía, ou seja, você gerava postos de trabalho, independente das novas modalidades de contratação. Então, isso indica muito claramente que esse discurso que joga sobre a culpa pro próprio trabalhador e a culpa por próprios direitos do trabalhador como um indicativo do desaquecimento do emprego não faz sentido. Né? O que a gente sabe é que, de fato, a gente precisa fazer uma discussão longa agora sobre medidas de como é que a gente recupera essa economia. A questão do emprego precisa estar no centro do debate. Né? Se você não tem a questão do trabalho, do emprego e da renda no centro do debate, você, de fato, não vai gerar oportunidades e você não vai, de certo modo, reorganizando e reaquecendo a economia pelo consumo por baixo, porque se as famílias estão perdendo renda, que é o dado que a gente viu agora, a gente sabe que, de fato, é mais complexo você de fazer a economia girar. A pandemia já leva a uma estagnação normal da economia, porque, de fato, as coisas estão fechadas ainda, o ritmo, mesmo com a abertura, é um ritmo bem mais lento, mas, de fato, o que está parando é a base da economia, uma vez que aumentou o número de pessoas desempregadas, um número de pessoas fora do mercado de trabalho, e a renda média das pessoas vem caindo. Quando você coloca tudo isso num conjunto, a gente tem menos renda à disposição. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.